CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia. O CBN Universidade já está no ar e no programa de hoje você vai ficar sabendo tudo sobre o novo prazo para a atualização de dados dos servidores públicos aqui da Paraíba, o que inclui todos os funcionários da UEPB. Tem o quadro Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje tratamos sobre liberdade de imprensa no Brasil. E tem também uma notícia boa para estudante da Escola do Cajueiro, no campus da UEPB de Catolé do Rocha, que foi selecionada para o programa Gira Mundo, que leva estudantes do ensino médio para intercâmbio. O ponto mais forte que tem é aprender a língua do país de destino, no meu caso é espanhol. Eu espero aprender a língua, a cultura de lá, entender como é que funciona tudo. Hoje tem estreia no CBN Universidade, tem o quadro Português Sem Segredos, trazendo dicas sobre a nossa língua para você ficar em dia com o português. Olá, sabe aquela dúvida de português que você tem e que muita gente também tem? A partir de hoje, dentro do programa CBN Universidade, vamos solucioná-la com o mínimo de teoria e o máximo de dicas, para você nunca mais esquecer. Ainda trazemos os destaques sobre o que está sendo estudado e pesquisado dentro da UEPB. Tem um estudo sobre a inclusão da palma na alimentação dos suínos. E é claro, tem dica de saúde com a Lucielen Lima. Hoje ela fala sobre os benefícios e malefícios do consumo de sal nos alimentos. Então fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. Esse programa, você já sabe, é produzido por estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, com supervisão da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Luana Albéria e você fica com a gente até às 10 horas da manhã. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a atualização cadastral para todos os servidores do estado da Paraíba. É que o prazo foi prorrogado e vai até o dia 31 deste mês. Quem é funcionário da UEPB precisa preencher os dados na plataforma disponível no próprio site da instituição, o uepb.edu.br. Lá você vai encontrar todas as informações sobre o processo de recadastramento dos servidores que precisam anexar documentos e atualizar os dados. Esse processo é obrigatório. Olha só, quem não fizer pode ter o salário suspenso temporariamente. E no canal da TV UEPB, no YouTube, tem um vídeo explicativo mostrando tudo direitinho como deve ser feito na atualização. É o canal Rede UEPB. Então você, servidor estadual da Paraíba, seja da ativa ou não, precisa fazer o recadastramento. Quem não trabalha para a Universidade Estadual da Paraíba faz a atualização direto no portal do Governo do Estado através do endereço paraíba.pb.gov.br. Então fica atento para não perder o novo prazo, que é até o dia 31 deste mês. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a estudante da Escola Agrotécnica do Cajueiro, no campus da UEPB, no Catolé do Rocha, que foi selecionada para o programa estadual Gira Mundo. A aluna Jordânia Oliveira Silva, de 16 anos, foi a primeira aluna da escola a ser selecionada e vai fazer intercâmbio na Colômbia, junto com outros 20 alunos que foram selecionados para o mesmo país. A garota é natural do Catolé do Rocha e teve um excelente desempenho em todas as fases de seleção. A nossa produção conversou com ela, que está bem animada para essa experiência de 6 meses em outro país. Claro, conhecendo novas culturas, novas pessoas, tem que estar animado mesmo, né? Então escuta aí o que ela falou. A maioria das pessoas, quando fazem intercâmbio, o ponto mais forte que tem é aprender a língua do país de destino, no meu caso é espanhol. Eu espero aprender a língua, a cultura de lá, entender como é que funciona tudo, essas coisas, ter mais conhecimento de mundo, aprender mais culturas e, acima de respeitar sempre as culturas de todas as pessoas. As minhas expectativas são que eu possa aproveitar esses 6 meses, ter a minha experiência intelectual. Aí, com isso, eu espero que a experiência que eu possa adquirir lá, de pessoas, de cultura, de mundo, trazer para cá, para minha cidade, Catolé do Rocha, escola, e fazer esse projeto e assim concluir meu intercâmbio, trazer muitos conhecimentos, possa contribuir cada vez mais para a minha cidade e escola, já que ao final desses 6 meses cada aluno tem que criar um projeto que vai ser basicamente a nota para as matérias que ele não cursou no país de destino, no caso do meu, a Colômbia.
Que bacana, né? E o Giramundo é um programa do governo do estado da Paraíba e este ano selecionou 280 estudantes da rede pública estadual que vão fazer intercâmbio internacional em países como Canadá, Argentina, Espanha, Chile e Colômbia. A gente do CBN Universidade deixa aí o nosso boa sorte a todos os estudantes e aproveitem muito essa experiência. Agora é hora da coluna Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Bom dia, Luana. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Na coluna de hoje tratamos sobre o preceito da liberdade de imprensa no Brasil. Em função de que temos assistido nos últimos tempos um ataque à liberdade jornalística, à liberdade dos veículos de comunicação e, portanto, na ideia das sociedades democráticas do mundo ocidental, um ataque ao Estado democrático de direito. Afinal de contas, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é um paradigma constitucional das sociedades modernas no mundo ocidental. E hoje, portanto, vamos tratar do artigo 220 da Constituição, do artigo 5º da Constituição, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Ora, nos últimos anos nós temos assistido aí uns procedimentos ou alguns procedimentos de censura a matérias jornalísticas. Se nós formos no artigo 220 da Constituição brasileira, podemos notar que no parágrafo 1º do artigo 220, o legislador constituinte, aquele de 1987, 1988, trouxe a previsão da informação jornalística pelos meios de comunicação como um paradigma constitucional da sociedade brasileira. Ora, se no artigo 1º o legislador diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer meio de comunicação social, isso tem conexão com o artigo 5º da Constituição, em incisos como o inciso 4, quando o legislador lá no artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, diz no inciso 4 que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso para as pessoas comuns. No inciso 5, diz o legislador que é assegurado o direito de resposta quando veiculada determinadas notícias que agridem a privacidade, a vida íntima de determinadas pessoas ou de todas as pessoas, digamos assim. No inciso 10 do artigo 5º da Constituição, o legislador colocou que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a imagem das pessoas e que quando isto ocorrer é assegurado o direito de indenização pela ideia do dano material ocorrido decorrente à violação da intimidade da vida privada. A questão, ela se alarga mais ainda para o inciso 13 do artigo 5º da Constituição, quando o legislador lá colocou que é livre o exercício de qualquer trabalho, o ofício ou profissão, sendo que atendidas e esclarecidas aos profissionais em lei a ser estabelecida, ou em lei já estabelecida, se for o caso, após 1988. A questão é que nós temos assistido no direito brasileiro algumas iniciativas de vedação da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. E no inciso 14, o legislador foi mais claro do que em qualquer outro momento. Diz o legislador constituinte de 1987 e 1988 que é assegurado a todos o acesso à informação, ou seja, a todos nós que compomos a sociedade brasileira e que fazemos parte da população, nos é assegurado o acesso à informação. Ora, esse acesso à informação se dá de vários meios. Se dá pela transparência dos serviços prestados pelo Estado, se dá pela transparência das responsabilidades que o Estado tem para com o cidadão, para com o contribuinte. Isso se dá pelos meios de comunicação social, ou seja, os veículos de comunicação social nas suas mais diversas formas, ou seja, televisiva, radiofônica, impressa, digital, entendida a ideia de que no exercício profissional, a ideia do acesso à informação é resguardado pelo sigilo constitucional da fonte. Quando necessário, no exercício profissional, aquele que divulga a informação para todos nós não está obrigado a dizer qual é a fonte. Pelo contrário, está resguardado constitucionalmente de que ele não poderá revelar a sua fonte. Ora, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e, inequivocamente, a liberdade de imprensa, a liberdade jornalística é um paradigma, é uma pilastra do Estado democrático de direito. Não se pode exigir do jornalista que ele divulgue a fonte que trouxe a ele as informações que são de interesse público e, portanto, que nós todos temos o acesso à informação, temos garantido o direito do acesso à informação. A questão que tem se vivido no Brasil é que, nos últimos tempos,
a instituição que resguarda a Constituição, ou como dizem os constitucionalistas, a instituição que é a guardiã da Constituição, ela própria tem imaculado esse direito, essa liberdade de expressão. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, no caso envolvendo a Folha de São Paulo, quando requereu uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre pena no estabelecimento da Polícia Federal em Curitiba, e a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, assim como o jornal El País, requereram uma entrevista com o presidente da República, e Sua Excelência, o ministro da Corte Constitucional, Luiz Fux, censurou essa revista a pedido de um partido político. Depois nós tivemos também o caso do site, do portal O Antagonista, que tinha uma matéria jornalística a ser publicada que envolvia o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que em uma colaboração premiada havia proferido a frase de que era o amigo do meu pai, e esta frase se traduzia em relação ao presidente da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli, que seria o amigo do meu pai, ou seja, Dias Toffoli seria o amigo do ex-presidente Lula, que seria o amigo do pai de Marcelo Odebrecht, e Sua Excelência, ministro da Corte, Alexandre de Moraes, censurou a reportagem a ser traduzidas nas páginas digitais da revista Crozoé, que pertence ao site O Antagonista. Esses dois exemplos podem ser traduzidos como momentos de censura à liberdade de imprensa no Brasil. Ou seja, essas duas decisões de membros da Corte Suprema no Brasil simplesmente fulminam o inciso 14 do artigo 5º da Constituição e eliminam o artigo 220, parágrafo 1º da Constituição, assim como o parágrafo 2º do artigo 220, que fala sobre a ideia da vedação da censura, seja ela política, ideológica ou artística, relacionada à liberdade de expressão. Nós temos assistido, paradoxalmente no Brasil, a Suprema Corte, a Corte Constitucional, praticando censura contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa no Brasil, o que faz traduzir uma mácula no Estado Democrático de Direito do Brasil pela Corte Constitucional. Muito obrigada, professor, e até o próximo programa. Antes de encerrar esse bloco, a gente tem informação para quem pensa em fazer uma pós-graduação. É que o Centro de Humanidades da UEPB, no campus de Guarabira, está com o edital aberto para a formação da turma pioneira da especialização em ensino de línguas e literaturas da educação básica. O programa trabalha com 4 linhas de pesquisa e são elas: ensino de língua portuguesa, ensino de língua inglesa, ensino de literatura de língua portuguesa e ensino de literatura de língua inglesa. O edital está oferecendo 40 vagas que são voltadas para graduados ou concluintes das licenciaturas em Letras Português, Letras Inglês, Pedagogia, Psicopedagogia ou áreas afins. Os concluintes precisam comprovar com documentação expedida pela coordenação dos seus cursos que estão no último curso do semestre da graduação ou com data de defesa do trabalho de conclusão de curso já agendada. As inscrições estarão abertas do dia 6 a 9 de agosto e devem ser feitas diretamente no Departamento de Letras do Centro. Outras informações sobre esse edital, sobre a documentação necessária e sobre as datas das provas, você confere no site da UEPB, uepb.edu.br. Agora vamos de intervalo, mas no próximo bloco tem estreia aqui no CBN Universidade com a coluna Português Sem Segredos, que traz dicas para você. No programa de hoje ainda vamos falar sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na UEPB e ainda tem dicas de saúde e uma programação cultural para você que está aqui em Campina Grande. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, 20 de julho de 2019, penúltimo fim de semana do mês. E olha, a gente já começa com uma informação para os estudantes que se inscreveram para uma vaga no cursinho preparatório para o Exame Nacional de Ensino Médio, o ProEnem, que pertence à Universidade Estadual da Paraíba. É que as aulas começaram essa semana, durante todo o sábado, ou 2 vezes por semana, que é no caso terça e quinta-feira, no turno da noite. Esse cursinho é oferecido há vários anos e agora, para o segundo semestre de 2019, foram disponibilizadas 160 vagas.
O espaço é voltado para estudantes de escola pública de Campina Grande e também da região, e tudo é oferecido de graça pela universidade. A nossa produção conversou com o coordenador do projeto, o professor Faustino Moura Neto, e ele explicou para a gente um pouquinho sobre a dinâmica do ProEnem UEPB, que ajuda os jovens na hora de ingressar na graduação. Escuta aí. Esse curso ele é oferecido pela UEPB através da Pró-Reitoria de Extensão, ou seja, é uma ação extensionista, da universidade. Ele é oferecido em 2 turnos diferentes. À tarde, que são terça, quarta e quinta à tarde, ou então aos sábados pela manhã. Então faz a opção o aluno por um desses turnos. Então esse curso, nós oferecemos todos os conteúdos ou disciplinas que o Enem solicita das áreas de humanas, matemática, física, química, matemática e linguagem, que é língua portuguesa ou língua estrangeira. Ele tem 2 grandes objetivos. O primeiro é esse, de ofertar para alunos da rede pública. O curso é grátis, por isso que ele tem que ser voltado especificamente para alunos da rede pública que concluíram o ensino médio ou que estejam concluindo. Ele tem que comprovar essa participação. E do outro lado, além de oferecer essa possibilidade de uma preparação para o Enem, o curso também oferece oportunidade para que alunos dos cursos de licenciatura da UEPB possam praticar o exercício da docência, de forma voluntária ou através de bolsa também, que a universidade oferece. Então, esse é outro objetivo também didático, pedagógico, para alunos dos cursos de licenciatura da UEPB. Para você que está se preparando para ingressar na faculdade, sabe que precisa dominar a língua portuguesa para fazer uma boa prova, né? Então, nada melhor do que se ligar nas dicas do professor Edson Tavares, que estreia aqui no nosso programa com a coluna Português Sem Segredos. Vamos ouvir o que ele disse. Olá, bom dia! Sabe aquela dúvida de português que você tem e que muita gente também tem? A partir de hoje, dentro do programa CBN Universidade, vamos solucioná-la com o mínimo de teoria e o máximo de dicas, para você nunca mais esquecer. É só perguntar. Como fazer? Grave um áudio no WhatsApp dizendo o seu nome e a dúvida e envie para o número 98893-9414, DDD 83. Existem palavras que nos pegam meio desprevenidos, principalmente quando estamos falando. Por exemplo, a cantora Beth Carvalho ganhou muitos troféus ou muitos troféis? Vai pensando aí que eu já respondo esta perguntinha cabulosa. Olá, meu nome é Eliezer e eu tenho uma dúvida sobre a colocação pronominal do pronome se. Por exemplo, é correto dizer vende-se casas ou o correto seria vendem-se casas? E também, por exemplo, é correto dizer se esperava muito mais da seleção brasileira ou esperava-se muito mais da seleção brasileira? Bom dia, Eliezer. Veja bem, muita gente confunde quando pode usar o verbo no singular ou no plural. A teoria diz que o se pode ser índice de indeterminação do sujeito e, nesse caso, o verbo fica no singular, porque o sujeito é indeterminado, e o se pode ser uma partícula apassivadora, e aí o verbo concorda com o sujeito, que geralmente vem depois. Mas deixemos um pouco de lado a teoria e vamos para a dica. Se o se for partícula apassivadora, significa que o verbo pode ser colocado na voz passiva analítica. Então, na prática, se no exemplo que você me dá, você pode dizer casas são vendidas, e pode, então o se é partícula apassivadora e o verbo concorda com esse sujeito. Vendem-se casas. Caso contrário, o se é índice de indeterminação do sujeito e o verbo fica sempre no singular. Exemplo, precisa-se de empregados. Você não pode dizer empregados são precisados. Já o segundo caso que você coloca, a gramática aconselha a não se iniciar frase com pronomes oblíquos, até porque a posição normal do pronome em português é depois do verbo. Come-se, vive-se, ama-se. O pronome só se desloca para o início ou para o meio do verbo em casos especiais, denominados próclise e mesóclise, respectivamente. Assim, no exemplo que você dá, o correto é dizer esperava-se muito mais da seleção brasileira. A gente sempre espera mais, né, Eliezer? E aí, a grande Beth Carvalho ganhou muitos troféus ou troféis?
A palavra troféu escreve-se com EU no final. E palavras assim fazem o plural apenas com o acréscimo do S. Assim como céu faz céus, chapéu, chapéus, troféu faz troféus. Às vezes confunde com o plural das palavras terminadas em EL, como pastel, que faz o plural pastéis, ou sarapatel, que faz sarapatéis. Rapaz, falando em pastel e sarapatel, bateu aquela fome legal. Eu vou ali fazer um lanchinho e volto sábado com mais um quadro para tirarmos as dúvidas de português. Grande abraço e até a próxima semana. Muito obrigada, professor Edson. E no próximo sábado tem mais Português Sem Segredos. E olha, como você ouviu aí, se tiver alguma dúvida sobre a língua portuguesa e quiser participar desse quadro, manda pra gente uma pergunta por áudio para o telefone 98893 9414. 98893 9414. Só lembra de se identificar e fazer o seu questionamento, que pode ser a dúvida de muita gente aí de casa. E para quem está na graduação ou fazendo uma pós, o que o pessoal mais reclama é sobre as normas da ABNT, não é mesmo? E para te ajudar a não errar nesse processo, a nossa produção ouviu os estudantes da UEPB que perguntaram sobre o tema. E quem responde para a gente é a professora de Metodologia Científica, Tânia Maria Augusto. Vamos ouvir aí o que ela disse. Arthur Felipe, jornalismo, primeiro período. Na construção de um texto acadêmico, se colocado a linguagem popular para uma fácil compreensão, pode ser critério de avaliação negativa ou conta como norma da ABNT uma escrita mais científica e academicista? A gente tem que realmente, na escrita científica, escrever de forma bem rígida, formal, né? Tem que haver essa formalidade. É uma escrita um tanto engessada, porque eu não posso usar termos da oralidade na escrita científica. Então, a academia exige isso. O que é que eu chamo de academia? As instituições de ensino superior. Tá? As universidades, o meio acadêmico, exige que você escreva cientificamente. E o que é escrever cientificamente? Você ser bem objetivo naquilo que você está dizendo, sem muitos floreios, sem muitos rodeios, né? Sem rebuscar demais. Você escreve de forma simples, mas não popular. Há uma diferença entre simplicidade e popularidade. Então, você tem que escrever dentro das normas técnicas, sem usar termos da oralidade, e sempre buscando formalidade. Não pode fugir dessa formalidade. Eu tenho regras a seguir dentro da escrita acadêmica e eu não posso misturar tantas coisas. Uma coisa é escrever cientificamente, outra coisa é escrever um bilhete. Aí a gente escreve de forma bem informal. Meu nome é Carla, faço administração na UEPB e gostaria de saber o que significa um artigo inédito. É interessante, o artigo inédito. O ineditismo vai depender do seu ponto de vista, porque você vai escrever sobre algo que já foi dito. Não existe o inédito puro. O ineditismo, na minha opinião, acontece quando você coloca seu ponto de vista. Ele é inédito, porque nunca vai ser igual ao de outra pessoa, a de outro autor. Então, eu sempre escrevo sobre algo que já foi dito, algo que já foi publicado, porque eu tenho as minhas fontes de referência, eu vou buscar, se eu defino um tema, aí eu vou investigar sobre a violência familiar. Tá? A violência contra as mulheres. Esse tema está cada vez mais em evidência e quando eu pego um tema como esse, eu vou buscar fontes que já falaram disso, para a partir das minhas leituras, eu escrever sobre isso. Então, onde é que entra o ineditismo, na minha opinião? Exatamente da maneira como eu vou falar sobre isso, que não vai ser a mesma maneira que outra pessoa tenha falado. Vitória Maria, jornalismo, primeiro período. Eu queria saber se a instituição, a universidade, ela proporciona algum tipo de aprendizagem, ensinar de alguma forma os alunos a produzirem monografias, pesquisas, auxiliarem os alunos que chegaram agora, como eu, a fazer esse tipo de produções. Na realidade, os estudantes recém-chegados, eles ainda não têm uma bagagem para escrever uma produção acadêmica. Eles começam, geralmente, aprendendo a fazer um fichamento, um esquema de um texto, o resumo de um texto, depois ele parte para uma resenha de um texto. Aí vai havendo maiores graus de dificuldades. Então, eu, pelo menos, sempre começo com meus alunos que estão ingressando na universidade,
exigindo resumos. E aí eu vou sempre orientando e mostrando modelos de resumo, trabalhando com eles essa escrita bem sintética que precisa estar lá no resumo. É um novo texto, porque é uma retextualização de um texto já publicado. Então, esses alunos, eles estão ingressando, eles estão iniciando, eles ainda não têm o conhecimento prévio exigido e a maturidade na escrita, então as exigências não podem ser tão grandes com esses alunos. Então não tem como a gente dizer que eles são cobrados na escrita acadêmica, eles estão sendo iniciados na escrita acadêmica. Agora a gente faz mais uma pausa rapidinha, mas na volta tem informações sobre uma pesquisa da UEPB que está estudando o uso da palma forrageira na alimentação dos suínos, o que barateia a criação do animal no semiárido paraibano. E ainda tem dicas de saúde e informações sobre os eventos culturais no Museu de Arte Popular da Paraíba. Você já sabe, né? O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Intervalo rapidinho e nós já estamos de volta com o CBN Universidade. Começamos esse bloco trazendo uma pesquisa que vem lá do campus da UEPB do Catolé do Rocha. Por lá, estão estudando o uso da palma forrageira para alimentação animal. Mas você deve achar isso a coisa mais normal da região. E é, mas agora as pesquisas comprovam que além da alimentação do gado, a palma também é nutritiva para a alimentação dos suínos, o que barateia e muito a criação do porco no semiárido do estado. A reportagem é de Ingrid Vasilevich. Se liga aí. Uma pesquisa desenvolvida no Centro de Ciências Humanas e Agrárias, no campus do Catolé do Rocha, da UEPB, propõe a substituição do milho por farelo de palma, na dieta de suínos em crescimento. O objetivo da pesquisa é baratear a criação dos porcos, mantendo uma dieta eficiente para os animais. A palma forrageira é bastante cultivada no semiárido nordestino e indispensável para a manutenção dos rebanhos. Agora também pode ser utilizada como um alimento energético para os porcos. O professor Felipe Queiroga, orientador da pesquisa, falou sobre o objetivo do estudo e como se iniciou esse processo. A palma é bastante utilizada e cultivada no semiárido nordestino para os rebanhos de caprinos, ovinos e bovinos. Nós perguntamos, e por que não utilizar também para os suínos? Então, como o Campus 4, que eu trabalho da UEPB, dispõe de um setor de suinocultura organizado e possui um plantio de palma, orelha de elefante também, então resolvemos avaliar a substituição total, parcial no caso, né? Foi a substituição parcial do milho pelo farelo de palma, né? É uma planta que é resistente, que a palma é uma planta resistente às condições edafoclimáticas e amplamente cultivada na região semiárida, né? Então isso foi o nosso norte para a realização dessa pesquisa, que a palma, por ser uma planta já bastante difundida, cultivada, que os produtores já trabalham com ela para outros animais, no caso ruminantes, aí por que não utilizar para os animais, no caso os suínos, que são não ruminantes? Um dos pontos importantes na pesquisa foi verificar que o milho, por ser substituído até o nível máximo estudado, que foi um nível de 30%, nós substituímos 0, 15 e 30%. Então, não houve diferença significativa, não houve prejuízo para o desempenho dos suínos no que tange ao consumo de ração, o ganho de peso total, o ganho de peso médio diário e a conversão alimentar. Com relação aos níveis nutricionais do milho e da palma, o milho apresenta aproximadamente 72% de carboidratos não fibrosos, que é a energia que faz com que a ração promova um bom desempenho. Já a palma tem algo em torno de 53%. No entanto, essa diferença de aproximadamente 19% de energia não foi bastante para comprometer o desempenho biológico, né, dos suínos em crescimento. A alternativa surgiu diante da necessidade de gerar economia, já que o valor do milho sempre aumenta de acordo com a época do ano. Esse experimento contribui também para incentivar o cultivo da palma, que já é fonte de renda para famílias que vivem na zona rural. O professor também comentou sobre os benefícios sociais e econômicos que esse estudo pode gerar para a nossa região. Essa pesquisa, ela indicou o potencial da palma forrageira como ingrediente energético, que pode ser uma alternativa alimentar para suínos criados em regiões semiáridas do Brasil, onde a palma forrageira ela é cultivada. Com essa substituição,
poderá ocorrer pelo fato do milho ser um alimento nobre e caro. Na época que mais se precisa, na época seca, o preço sobe bastante, né? E a palma já existir na maioria das propriedades rurais do semiárido nordestino. Então, isso poderá reduzir os custos da ração dos suínos, principalmente para os agricultores de base familiar, que têm criação de suíno, que utilizam mão de obra familiar. Isso é um ponto muito relevante, tendo em vista que essa economia pode se traduzir em maior renda familiar. De acordo com o experimento, a palma é eficaz, tem potencial e promove um desempenho semelhante ao milho. A pesquisa abriu novas opções para estudo, apresentando uma alternativa sustentável e econômica. Com informações da Codecon, Ingrid Vassilevich para o CBN Universidade. Obrigada, Ingrid, e até a próxima reportagem. Ela está sempre trazendo informações sobre o que é destaque na pesquisa dentro da UEPB. E agora estão abertas as inscrições para os professores universitários interessados em submeter propostas de minicursos e grupos de trabalho para a 18ª Semana de Letras. O evento é realizado pelo Departamento de Letras da UEPB e vai ser realizado entre os dias 20 e 31 de outubro. Mas o prazo para as inscrições das propostas é até a próxima terça-feira, dia 23 de julho. Os interessados devem enviar o material para o e-mail semanadeletras.uepb2019@gmail.com. Vou repetir: semanadeletras.uepb2019@gmail.com. E as outras informações podem ser obtidas através do telefone 3344 5320. A Semana de Letras deste ano vem com o tema Vivências e Desafios dos Cursos de Letras na Contemporaneidade. O edital completo para essa seleção está disponível no site da UEPB, uepb.edu.br. Agora o nosso assunto é a experiência profissional para estudantes de graduação. Na UEPB, o projeto Repórter Junino serve como laboratório de alunos de jornalismo e de outros cursos também. E já falamos sobre essa iniciativa do departamento aqui no CBN Universidade, mas hoje trazemos um pouco do resultado dessa vivência. Foi mais de um mês de trabalho intenso na cobertura da festa junina de Campina Grande e também da região. Eu estou aqui com Inaldete Almeida, que já é veterana no projeto e vai dividir um pouquinho com a gente da sua experiência. Inaldete, o Repórter Junino é um projeto muito importante para a academia e que faz parte da formação de vários estudantes. Conta pra gente como você se sente participando desse projeto. Luana, para quem participa do Projeto Junino, você tem aquela sensação de já estar sendo profissional. Você deixa aquela visão de estudante e se sente ali um profissional. No momento em que você participa de uma entrevista coletiva, no momento em que você sai para entrevistar as pessoas, porque na academia você aprende a teoria, mas quando você chega no Repórter Junino, que você vê a oportunidade de colocar tudo aquilo em prática, é muito valioso isso para o estudante. Exatamente. Mas, Inaldete, você é uma veterana no projeto e eu aposto que tem muita experiência para compartilhar com a gente, né? Luana, eu comecei no Repórter Junino em 2017, foi a minha terceira participação. Eu comecei como repórter. No ano seguinte, eu já participei de fotografia também, além de repórter. O ano passado e esse ano, eu já atuei como editora, que é uma experiência também fantástica, porque além de você ter a experiência do seu próprio texto, você vai aprender muito vendo alguns pequenos erros de redação mesmo, de concordância, que você pega nos outros textos dos alunos que estão iniciando. Então, é uma experiência muito boa. Você tem a oportunidade de passar por todas as etapas do jornalismo. Isso. E a gente aprende também vendo as outras pessoas fazerem, né? O jornalismo tem muito disso. A gente aprende vendo as outras pessoas fazerem. Isso é muito bacana. Teve algum momento que você se sentiu como se fosse mentora de alguém, por já estar participando da terceira edição? Porque sempre tem aquilo de você auxiliar o colega, né? É muito importante trabalhar em grupo. Mas teve esse momento que você se sentiu mentora, orientadora de alguém? Teve sim, isso é muito bom. Você poder passar para os outros aquilo que você já sabe, aquilo que você já vivenciou. Eu lembro que o ano passado teve uma menina que ela era da UFCG, que estava participando com a gente, era a primeira vez dela no projeto, e ela saiu para fazer uma matéria, e quando ela voltou, eu estava lá nesse dia de plantão na redação do Parque do Povo, e ela disse: Inaldete, como é que eu começo meu texto? Que a gente sabe, né, que os primeiros períodos, isso é a nossa maior dificuldade na hora de fazer uma matéria, de redigir um texto. Então,
comecei, lembra daqueles primeiros passos, o que, quem, quando, onde, porque se bem que no Repórter Junino a gente usa um jornalismo mais literário, né? Mas... A gente sempre está usando o velho lead, né? Exatamente, mas a gente não pode deixar de ter o lead, né? Então, fui construindo o texto junto com ela, deixando ela fazer assim, e fui orientando. Então, eu deixei ela à vontade, ela foi lá fazendo o texto dela, depois eu voltei, fiz as revisões, mostrei para ela o que poderia melhorar, isso aqui poderia ficar melhor no começo do texto, ou no meio. Enfim, então, é uma experiência maravilhosa, você se sente muito recompensado de já poder passar alguma coisa para alguém. Eu digo isso, mas em todas as profissões é necessário a gente lidar com críticas, né? Mas quando é aquela construtiva que vai melhorar o trabalho da gente, é sempre bem-vinda, né? Com certeza. Então, Naldete, agora uma curiosidade minha. Você, como jornalista, na sua terceira edição do Repórter Junino, chegou algum momento que você parou de ver a festa como jornalista e começou a enxergar como forrozeira, como uma pessoa que mora em Campina Grande, que vive aí os 30 dias? Chegou esse momento ou a profissão falou mais alto? A profissão falou mais alto, Luana. Eu, desde 1984, 85, que eu sou forrozeira do Parque do Povo. A partir do momento que eu piso lá como profissional, como repórter, como fotógrafa, então eu tenho uma outra visão completamente diferente da festa. Não que a gente deixe de aproveitar alguns momentos junto com os amigos. Eu acho que o que a gente aproveita ali é a experiência de estar junto com outros colegas mais experientes do que você, que te passam informações também. Assim como eu passei para outras pessoas, no primeiro ano que eu entrei, eu recebi essas orientações também dos colegas veteranos. E não tem, assim, Luana, aquela história de, eu sou veterano, eu estou por cima, você não sabe de nada. Não. Todo mundo ali se ajuda, pede orientação, orienta, às vezes vê, eu não estou fotografando hoje, mas, pega uma foto desse ângulo aqui que fica legal. Entendeu? Então, você tem uma outra visão da festa. O bacana do Repórter Junino é justamente você, enquanto estudante, aprender fora da graduação. Né? É uma chance do estudante ter mais uma experiência para o currículo, ter essa bagagem. Né? Isso é muito importante. E, Naldete, agora eu quero perguntar se em algum momento da sua cobertura você viu um momento especial, se teve aquela coisa que te chamou a atenção, que confortou teu coração. Tem esse momento para compartilhar aqui com a gente? Olha, Luana, um dos momentos assim, que eu achei mais incríveis do Repórter Junino, um casal de idosos. Eles sempre aparecem nas reportagens que a gente faz, e o amor que eles têm pela festa, a questão que eles fazem de levar os netos, os filhos para participarem da festa e vivenciar a festa. Porque se a gente for pensar, o maior São João do mundo não é o palco principal, não é só aquilo ali. Se você andar dentro do Parque do Povo com essa visão jornalística, você vê ali histórias incríveis, lugares diferentes do tradicional da festa. Você vê ali muita cultura junta, então eu acho muito bacana isso. Então, esse casal que a gente espera que encontre com eles por muitos anos. E por outro lado, Luana, outra coisa muito interessante, na minha primeira participação em 2017, encontrei um pequeno sanfoneiro participando, inclusive da minha primeira matéria, que foi o encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos, que aconteceu lá no Museu dos Três Pandeiros, né? Museu de Arte Popular da Paraíba. Então, esse menininho estava lá, tocando um pouquinho, né, meio simulando ali ser um sanfoneiro já, e hoje encontro esse menino já com 10 anos de idade, fazendo sucesso aí, participando de vários programas, já fazendo vários shows. Então isso é muito gratificante, a gente vê essa renovação da cultura e ter a certeza que a nossa cultura não vai morrer, viu, Luana? E o Repórter Junino contribui bastante para esse histórico, né? A gente está construindo uma história através do jornalismo. E, Naldete, vamos explicar para a galera que está em casa, que está ouvindo, que pode estar curioso com isso. Além de você, quantas outras pessoas, quantos outros estudantes participaram desse projeto esse ano? Em torno de 70 alunos, Luana, em torno de 70 alunos. Todo ano é feita uma seleção. Uma parte da equipe é mantida, né, porque você não pode fazer um projeto desse, colocar só 70 pessoas que nunca participaram. Tem que ter as pessoas com mais experiências. Então, o professor Fernando Firmindo, ele mantém uma parte da equipe que trabalhou no ano anterior e abre inscrições para novos alunos, em torno de 70 alunos. E a gente até costuma dizer que é a maior redação do maior São João do mundo.
né? Essa redação não trabalhamos todos juntos ao mesmo tempo, porque é até questão de credenciais, é limitado por noite, mas, como eu disse, o São João ele não se limita só ao Parque do Povo. Então a gente tem matérias feitas no distrito de Galante, em outras cidades, em outro estado, inclusive, que a gente tem muitos alunos que são de outros estados, que mandam matérias também do São João da sua região, alguma coisa que seja interessante, relevante para o projeto. Então, é a maior redação, sem dúvida nenhuma, do maior São João do mundo. E sem falar que o Fernando Firmino, ele é um dos precursores aí do estudo do jornalismo móvel, né? Conhecido internacionalmente, inclusive, e que a gente trabalha, acho que a gente foi uma das primeiras redações a trabalhar em nuvem, né? Você faz a matéria e está lá, a gente entra lá no drive do Repórter Junino, você está na sua casa, eu estou na minha, a gente está fazendo a matéria junto, eu estou corrigindo a sua matéria, estou revisando a sua matéria. Então, é um leque de formação, de experiência muito boa. É isso aí, pessoal. Para você que está em casa, ouvinte do CBN Universidade, eu recebi aqui no estúdio Inaldete Almeida, que é estudante de jornalismo, assim como eu, e veio dividir com a gente a experiência de participar do Repórter Junino, que é um projeto universitário que cobre os 30 dias do maior São João do mundo. Inaldete, muito obrigada por dividir sua experiência com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, Luana. Isso aí, muito sucesso na carreira, viu, Inaldete? Muito obrigada. Agora é hora de mais uma pausa aqui no CBN Universidade, mas fica sintonizado que aqui na 103.5 tem mais informação. No próximo e no último bloco trazemos os detalhes sobre a nova exposição montada no Museu de Arte Popular da Paraíba, que está voltada para a vida e a arte de Jackson do Pandeiro. E é claro, né, tem muita dica de saúde com Lucielen Lima. Hoje ela fala sobre os benefícios e malefícios do consumo de sal nos alimentos. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade na reta final deste sábado. E para você que ligou o rádio agora, o nosso muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa que traz o que é notícia dentro e fora da Universidade Estadual da Paraíba e que é produzido por alunos do curso de jornalismo da instituição e de educomunicação pela UFCG. Agora a gente traz dicas de alimentação. Você sabia que a indicação da Organização Mundial de Saúde é para o consumo de no máximo 5 gramas de sal por dia? Pois é, mas a média do brasileiro na ingestão de sal é bem maior do que isso. E todo mundo já sabe que o uso em excesso causa uma série de problemas. Mas você imagina o quão prejudicial isso pode ser? Então fica ligado que o quadro Saúde A de hoje traz dicas muito importantes sobre o consumo de sal e também de alimentação. Escuta aí. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, pessoal, tudo bem? Você gosta de comida com mais ou menos sal? Que ele dá mais gosto ao alimento, você já sabe. Mas é preciso saber também os benefícios do sal para a saúde e os malefícios de comer sal em excesso. No nosso corpo, o sal regula a quantidade de líquidos que ficam fora e dentro das células. O sal em excesso desequilibra esse processo e provoca retenção de líquidos. O coração e os rins ficam sobrecarregados. É aí que aparece a hipertensão, mas também podem aparecer vários outros problemas graves, como infarto, derrame cerebral, insuficiência renal, osteoporose, câncer, cálculo renal e tem outros, hein? A Organização Mundial de Saúde recomenda consumir menos de 2 gramas de sódio por dia, o que dá no máximo 5 gramas de sal, já que ele é composto por 40% de sódio. Mas sabe quanto o brasileiro consome por dia? Mais que o dobro dessa quantidade. É aí que mora o perigo. O problema é que o sódio não está presente só no sal que você mesmo coloca na comida. É encontrado em grande quantidade nos alimentos industrializados, como molhos, condimentos, salgadinhos, pizzas, queijos, embutidos e até em alimentos doces. Então, para não ingerir sódio em excesso, além de evitar o consumo de industrializados e ler os rótulos antes de escolher o que vai comprar,
Procure reduzir o consumo de sal na sua rotina. Uma dica é acrescentar temperos naturais e ervas como orégano, alecrim, tomilho. Elas ajudam a dar gosto à comida e reduzem a necessidade de colocar tanto sal. Prefira sempre o sal marinho e evite o refinado. É só olhar lá na embalagem. Ao passar pelo processo de refinamento, o sal perde inúmeros nutrientes importantes para o nosso corpo. Já o marinho, por não passar por este processo, contribui bem mais para a nossa saúde. Porém, mesmo o marinho deve ser consumido com moderação por causa do sódio, tá? Há vários outros tipos de sal, a gente sabe disso. Você deve observar principalmente a quantidade de sódio e preferir os não refinados. É isso. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. Um abraço. Muito obrigada, Lucielen, e até o próximo Saúde A. Diversão e arte. Agora é hora de dica cultural aqui no CBN Universidade. Começamos falando sobre a mudança no horário de abertura do Museu de Arte Popular da Paraíba. Desde o dia 9 deste mês, o expediente passou a ser à 1 da tarde até às 7 horas da noite, isso de terça até sexta-feira. No sábado e no domingo, o museu abre de 2 até às 6 horas da tarde e toda segunda-feira o museu é fechado para manutenção. Você conhece o espaço que fica ali às margens do Açude Velho? Não? Então marca aí na sua agenda para fazer uma visita pelo Museu de Arte Popular da Paraíba e aproveita que o local está com uma exposição nova que mostra a vida e a obra de Jackson do Pandeiro, que pode ser apreciada por todos e é de graça. Lá você vai encontrar a história do Rei do Ritmo, instrumentos usados por ele e todo o acervo musical do artista, entre outras curiosidades sobre o homenageado do ano. A repórter Daliana Azevedo fez um passeio pelo museu e aproveitou para fazer uma matéria bem especial para a gente. Vamos ouvir um pouco do que ela encontrou por lá. A homenagem ao centenário de nascimento de Jackson do Pandeiro está estampada logo na entrada do Museu de Arte Popular da Paraíba. Um banner gigantesco mostra que o espaço é de Jackson do Pandeiro. A exposição Jackson é Pop resgata a história musical e cultural do artista paraibano, nascido na cidade de Alagoa Grande, no Brejo, mas que nasceu como artista em Campina Grande. Todo o teto do museu foi adesivado com chicletes e bananas, fazendo alusão à canção em que Jackson fala sobre a mistura de ritmos que fazia. O espaço, conhecido popularmente como Museu dos Três Pandeiros, foi o local perfeito para homenagear quem se destacou com o pandeiro na mão. No espaço da poesia popular, a história de Jackson é narrada por meio de um painel com fotos e ilustrações sobre a vida do músico. Os telões também apresentam uma série especial da TV UEPB sobre o Rei do Ritmo, e os curadores da exposição ainda reuniram dezenas de livretos de cordel e livros de poesia sobre Jackson. No pandeiro, é possível ver a participação do paraibano no cinema brasileiro do século passado. Pulando que nem guariba do pandeiro do cordel para o pandeiro da música, o visitante consegue escutar e apreciar quase toda a discografia de Jackson. E o mais fascinante, ver de perto o pandeiro, o violão e o reco-reco utilizados pelo artista. As peças fazem parte de um acervo especial adquirido pela Universidade Estadual da Paraíba. Tem ainda documentos pessoais e até composições de músicas manuscritas por ele. No pandeiro suspenso, onde fica o artesanato, todos os elementos da cultura nordestina retratados por Jackson em suas canções estão expostos, fazendo referência ao artista. Tem a casaca de couro, o barquinho de um remo só. O assistente social Alan Soares ficou fascinado com a exposição. Foi uma experiência riquíssima. Nesse ano que comemoramos o centenário de Jackson do Pandeiro, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua história, seu legado e a sua produção musical é algo que nos enriquece e que nos orgulha enquanto paraibano. E, sem sombra de dúvidas, quem teve a oportunidade de conhecer essa exposição saiu de lá mais enriquecido, né? Eu parto do princípio que devemos conhecer para valorizar, participando de momentos como esse que faz com que nós tenhamos a nossa identidade mais bem forjada culturalmente, né? Foi muito enriquecedor e o que me chamou a atenção nessa exposição foi a presença de outros artistas e a possibilidade de conhecer uma discografia riquíssima, né? Que é produzida regionalmente e que infelizmente muitas pessoas não têm acesso. A turista Raquel Duarte desconhecia o tamanho da obra de Jackson do Pandeiro. Achei fantástico porque o local estava muito organizado, o acervo também estava de se admirar e nele podemos absorver a real importância da sua musicalidade, não só para o Nordeste, mas também para o Brasil. E o quanto a sua obra é importante para Campina e o tanto que Campina foi muito importante na vida dele.
A exposição segue aberta ao público com visitação gratuita. O museu funciona de terça a sexta, de 1h da tarde até às 7 da noite, e aos sábados e domingos, das 2 às 6 horas da tarde. Daliana Azevedo, para o CBN Universidade. E além da nova exposição, o Museu de Arte Popular da Paraíba ainda cedia uma série de eventos. Com o fim da festa junina, tem a volta do projeto Palco do Choro na próxima sexta-feira, dia 26 de julho, a partir das 7 horas da noite, com entrada gratuita. E daqui a uma semana é dia do evento Cordel do último sábado, que também é sediado no Museu dos Três Pandeiros. Vai ser sábado pela manhã e você também está convidado a prestigiar esse evento de valorização da cultura popular. E com essas dicas culturais, a gente encerra o programa de hoje. Mas no próximo sábado, voltamos com o CBN Universidade e muitas informações para você a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Então, se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de Educomunicação pela UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. A supervisão e edição fica por conta da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você, e você já sabe, né? O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.